Muito bem. Na última aula, a gente começou termoquímica, né? A gente estava conversando sobre a variação de entalpia em relação à temperatura, né? Então, quando tu pega uma substância e transfere calor para ela a pressão constante, por exemplo, isso vai gerar uma variação de entalpia, né? Basicamente, isso é a variação de entalpia. O calor trocado à pressão constante. Deixa eu até retomar aqui. Basicamente, foi esse papo aqui que nós tivemos na aula passada, né? Definição ali, o cálculo da integral do CPDT, certo? Sistemas de uma ou várias fases e a influência da temperatura aqui, né? Aquela tabela C1. Nessa mesma aula, acredito que a gente conversou exatamente sobre a resolução dessa integral, CP médio. Aí aqui aparece aquele cálculo que tens a quantidade de calor transferida e quer saber a que temperatura que a substância vai chegar, né? E o cálculo ele não é analítico, então eu bem feliz falei lá do Wolfram e a galera já tinha as tecnologias mais avançadas aí, pode usar para esse caso, né, pessoal? Porque não tem solução analítica mesmo. Falamos da entalpia latente, né, da variação de entalpia do calor latente ali, entalpia de vaporização. Eu conversei com vocês sobre dois métodos empíricos. Por fim, fizemos alguns exemplos. E na aula de hoje a gente vai continuar, vai finalizar, na verdade, né, essa parte de termoquímica, certo? A primeira prova, né, a primeira avaliação é só sobre esse capítulo, certo? Só sobre termoquímica. Hoje é um pouquinho menos coisa do que na aula passada, bem mais tranquilo. Será que ninguém vai ligar a câmera hoje, pessoal? Cadê? Os calouros ligam a câmera, a galera da oitava, sétima fase, do cálculo numérico lá liga a câmera também. O pessoal de meio de curso aí já tá assim. Vocês estão ligados que eu vou anotando aqui para dar ponto no final do semestre, né? É. Cara, ficar o semestre inteiro falando sozinho, aí depois vai dar ponto de graça assim, não vai? Vamos lá. O Bruno já quer ganhar uns pontinhos, tá certo. Só para eu saber quem vocês são mesmo. Não sei se eu conheço todos. De nome eu sou ruim pra cacete. Nossa, de nome eu não sei quem é, não. Se me encontrar na rua para eu cumprimentar, não vai ser fácil. Ah, o Breno não tem webcam. Ah, entra pelo celular também, Breno. Faz que nem eu, ó. Eu tô aqui pelo computador e acompanhando o chat aqui pelo celular. Beleza. O papo de hoje, pessoal, essa sequência que a gente vai conversar é sobre a entalpia nas reações químicas, né? A variação de entalpia de uma reação química. É um assunto que já entra na termoquímica desde lá do ensino médio, provavelmente. A gente tratou disso em fisicoquímica um pouco, e aqui a gente aprofunda bastante, certo? Basicamente, quando a gente tem uma reação, existe um padrão, certo? E esse padrão é a referência. Eu coloquei ali entre aspas, ó, a definição de reação padrão, certo? De estado padrão. Essa definição está tirada do livro do Smith Van Ness, né? O estado padrão é o estado particular de uma espécie, é uma temperatura T em condições específicas de pressão, composição e condição física. Em geral, esse estado padrão, pessoal, para gases, líquidos e sólidos, ele é dado pelo que eu coloquei aqui, ó. O gás é a substância pura no estado de gás ideal a 1 bar. Os líquidos e sólidos é a mesma coisa. Um líquido ou sólido real a 1 bar, certo? De pressão. Lembrando que o líquido real, ideal, tem a ver lá com a lei de Henry, né? Quem não lembra, a gente vai retomar isso em algum momento, certo? Então, por exemplo, se eu pego uma reação, pessoal,
de formação da amônia, né? A reação mais manjada que tem, certo? Gás nitrogênio e gás hidrogênio formando amônia. O calor padrão dessa reação, certo? A 298 Kelvin é menos 92.220 joules. Esse 298 aqui é a temperatura em Kelvin. Esse zero aqui indica que é o calor padrão dessa reação. E aí, quando a gente fala de variação de entalpia de uma reação, eu espero que vocês lembrem disso, né? Afinal, talvez quem está há muito tempo distante do ensino médio ou muito tempo distante da físico-química não lembra, mas eu vou destacar aqui, né? Eu tenho lá uma reação qualquer de reagente indo para produto, né? Reagente formando produto. A variação de entalpia é a entalpia do reagente menos a entalpia, perdão, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, né? O final menos inicial, clássico. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Foi o quanto que variou. E aí, lembrem, se a variação de entalpia é positiva, pessoal, se a variação de entalpia é positiva é porque ganhou, né? Recebeu energia. Essa reação absorve energia para acontecer. Isso quer dizer que os produtos têm mais energia que os reagentes, certo? Então, para que a reação aconteça, precisa absorver energia. Nós chamamos de endotérmica essa reação, né? Ela precisa absorver energia para acontecer. Agora, se a variação de entalpia é negativa, significa dizer que os reagentes liberam energia para virar os produtos. Ou seja, a energia dos produtos é menor que a dos reagentes. E aí a gente diz que a reação é exotérmica. Então, por exemplo, essa reação é uma reação que está liberando energia. Ou seja, isto aqui tem menos energia que isto aqui. Certo? Por isso que para a reação ocorrer, ocorre a liberação de energia na forma de calor, né? E o ΔH ali é negativo. Essa parte que eu lembrei aqui, vocês já conheciam, né? De reação endotérmica e exotérmica. Alguém ou nunca viu ou não lembrava disso aí? Ô, João, conhecer e lembrar, sim, mas assim, já faz algum tempo que fiz termo 1, então é sempre bom passar por isso de novo. Tá, não, pode deixar. Geralmente, mesmo por mais básico que seja, eu parto do princípio que pode ter alguém que não lembra ou que viu há muito tempo, certo? Então, eu sempre dou um toquezinho, certo? Façam as anotações, turma, e avisem quando eu puder passar. Mas é tranquilo, né? Assim, eu só comentando aqui, relembrando com vocês, vocês já estão ligados, né? Absorve energia endotérmica, libera energia exotérmica. Me avisem aí quando puder passar, galera. Se tiver alguém anotando alguma coisa, a Tainá João, ali tá de... só mais uns 3 minutinhos, por favor. Sem problema, Guilherme, tranquilo. Ô, professor, depois tu vai postar esses slides, né? Com as escritas tudo certinho, né? Sim, sim. Uhum. Tá dando certo, né? Eu dei uma olhadinha lá na Mediateca, eu da aula 1 e 2. O vídeo também já tá lá, eu acho. Enquanto até o jovem ali tá anotando, eu vou dar uma olhadinha se o vídeo tá lá certinho. Eu tinha procurado os exercícios da última aula, eu não achei, o professor não postou ainda, né? Postei, Emily. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou entrar no Eva aqui para ver o que tá lá. Tá tudo na Mediateca, eu acho, né? Mediateca. Unidade 1, tabela do ΔH, tabela do CP.
Os vídeos... a lista dos exercícios está lá no site, né? Isso. A aula 1, eu acho que ela ficou um pouco mais curta. Ela coube no sistema ali da Unisul. Aí eu postei o vídeo mesmo. A aula 2, eu postei o link no YouTube porque ela não coube no sistema da Unisul. Ela passou de 250 MB. Eu acho que eu vou colocar os exercícios aqui na Mediateca também, porque tem gente que não está se achando com eles lá no site. Eu vou aproveitar para postar agora também, então. Deixa eu ver texto. Lista. Termoquímica. Lista unidade. Lista de exercícios, unidade 1. Pronto. Deixa eu ver se deu certo aqui. E aí, galera, tem uma lista de exercícios lá já dessa primeira unidade que a gente vai finalizar hoje. Muito bom. Quem estava anotando ali deu conta, galera? Tá tudo lá na Mediateca ainda. Tá tudo lá na Mediateca já, então. Tá as tabelas e a lista dessa primeira unidade. Nas próximas aulas a gente resolve alguns desses exercícios. E acho que a primeira prova é daqui 2 semanas, 3. Tá no calendário lá, eu confiro, mas eu aviso vocês, né? Na semana anterior, ó, semana que vem é prova. E daí geralmente eu faço uma revisão. De boa, eu não lembro quem é que estava anotando. Já Era eu, conseguiu? João, pode passar. Beleza. Muito bom, pessoal. Agora a gente vai conversar sobre alguns tipos de reação química. E a primeira é o calor de formação. O que é uma reação de formação, primeiro? Sempre que a gente fala de formar um composto, pessoal, o objetivo é obter 1 mol, certo? A partir dos elementos que constituem esse composto. Sempre esses elementos, eles vão estar em um estado padrão. Por exemplo, se no meu composto tem oxigênio, o oxigênio é encontrado na natureza na forma de O2 gasoso. Esse é o estado padrão dele. Se no meu composto tem carbono, ele é encontrado na forma sólida, na forma de carbono grafite, certo? Então, por exemplo, esse composto aqui, ó, vocês estão em síntese já, vocês sabem o que é isso aqui? Que composto que está representado aqui, ó, o CH3OH? Como é que é o nome disso? Metanol? É o metanol. Muito bem, é o metanol. Para formar o metanol, eu preciso ter carbonos. Então, tá aqui, ó, o carbono grafite. Eu preciso ter oxigênios. Então, tá aqui, ó, o oxigênio gasoso na forma de O2. E preciso ter hidrogênios. Então, percebam que eu estou formando o metanol a partir dos elementos que constituem o metanol, certo? Isso é uma reação de formação. Notem que, obrigatoriamente, para ser uma reação de formação, o coeficiente estequiométrico aqui do produto, ele tem que ser 1 mol, né? Tem que ser 1. Então, eu posso mexer aqui, ó, certo?
aqui tem que ser 1, certo? Reação de formação é sempre para a formação de 1 mol. Por exemplo, aqui o ácido sulfúrico. Eu vou ter hidrogênio gasoso, o enxofre, né? Lembrando que o enxofre pode ser rômbico ou monocíclico. O enxofre rômbico. E vou ter o oxigênio na forma de O2, certo? Então tá lá, né? H2SO4, formando 1 mol. Reação de formação da água, ó. Hidrogênio e oxigênio gasoso, né? H2O. Então tá aqui, essas todas são reações de formação. E aqui é claro que os valores do ΔH, pessoal, é o nosso objetivo, né? Qual é o ΔH dessa reação de formação? Basicamente, todo elemento, pessoal, todo elemento simples no seu estado padrão, certo? Substâncias simples no estado padrão. Então, elementos no estado padrão, eu vou botar aqui, ó. Por definição, eles têm entalpia 0. Então, a entalpia de um elemento é 0. Portanto, quando eu fizer a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, a entalpia desse produto menos 0. Certo? A gente chama de entalpia de formação daquele composto, ou a entalpia da água. Qual é a entalpia da água? É a entalpia de formação da água, dado que o reagente tem entalpia 0, porque são elementos no estado padrão. Esses valores da entalpia de formação ou da entalpia dos compostos, ela está na tabela do C4 no VANES. Assim que vocês anotarem, eu vou lá e mostro como é que é essa tabela. Eu botei ela aqui? Não botei. Então, por favor, termine de anotar e eu vou lá e abro a tabela. Aproveitar, né, e já coloco essa tabela também na Mediateca. Tá lá. Então, a lista de exercícios, tabela do ΔH, do CP e da entalpia de formação. Acho que é isso de material dessa primeira unidade. Tranquilo, jovens? Tem alguém anotando algo ainda? Dá uma segurada se precisar. Não lembro quem é que estava anotando. Já está de boa? Posso dar sequência aqui? Por mim, já pode continuar. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Só vou aproveitar então aqui, ó, e abrir essa tabela para mostrar para vocês. Então, pessoal, as tabelas que a gente usou na última aula, essa aqui é a nova, ó, é a de hoje.
Tabela da entalpia padrão. Então tá lá, né? A entalpia de formação a 298,15 Kelvin, né? Na verdade, tem a variação de entalpia da reação de formação e a variação da energia livre de Gibbs, que vai ser importante lá na parte de equilíbrio químico, certo? Notem a unidade aqui, ela está em joule por mol, né? Então é sempre para 1 mol. Por exemplo, qual foi a reação que a gente tinha colocado ali? Foi a formação do metanol, né? Tem aqui, ó, metanol gasoso e metanol líquido. Eu coloquei o quê? Metanol líquido. Então, o metanol líquido é menos 238.660 joules por mol. Essa é a entalpia de formação. Agora, para o ácido sulfúrico, cadê? Tá aqui. Líquido, menos 803.989. E para a água líquida, menos 285.830. Então, tá lá, certo? É o valor que tu precisa da tabela para essas entalpias de formação. Bom, de que forma que a gente pode usar esses valores? Basicamente, para uma reação, pessoal, qualquer, tu pode determinar, certo, o calor de formação dessa reação a partir das entalpias de cada um dos seus constituintes, certo? A gente chama isso de lei de Hess, né? Então, a lei de Hess é quando tu obtém a reação através das reações de formação, certo? Vou fazer um exemplo rápido aqui para que vocês lembrem da lei de Hess. Ele está dizendo assim, ó, determine a variação de entalpia da reação. Gás carbônico mais gás hidrogênio, formando monóxido de carbono mais água. E aí, esse dado aqui, ó, eu já coloquei aqui para facilitar a nossa vida, é lá da tabela C4. Percebam que eu já coloquei até a reação, né? Vocês lembram como é que se faz isso aqui da lei de Hess? Ou não? Eu não lembro se isso entra na fisicoquímica. Vou lembrar com vocês. Olha para esse primeiro cara aqui, ó, o CO2. Ele aparece no reagente, não aparece no reagente, gás carbônico? Bom, das minhas reações de formação aqui, qual delas tem o CO2? É essa primeira. Só que nela ele está aparecendo no produto. E aqui ele é um reagente. Então eu preciso inverter essa equação. Basicamente o que eu vou fazer com ela é isso aqui, ó. CO2, não vou colocar no estado físico, né, para facilitar a anotação. Formando C mais O2. Então eu inverti a reação química para que o CO2 ficasse no reagente, como ele está aqui no meu objetivo, né? O meu objetivo é chegar no ΔH dessa reação, certo? Se eu inverter a reação, pessoal, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Afinal, se a reação direta é uma reação exotérmica, a reação inversa vai ser uma reação endotérmica. Então, percebam que o ΔH dessa reação, como eu inverti ela, vai ficar mais 393.509 joules. Se tu inverter a reação, inverte o sinal também aqui do ΔH. Certo? Bom, vamos olhar para essa segunda reação aqui. Nessa segunda reação, eu tenho a formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono aparece no produto. Bom, aqui ele aparece no produto também. Aqui eu tenho 1 mol dele. E aqui nessa reação eu tenho 1 mol também. Então ela está tal qual eu preciso. Basta eu copiar ela. Eu vou copiar ela aqui, ó. C mais 1/2 de O2
formando CO. Então, como eu só copiei a equação, eu também vou só copiar o ΔH. O ΔH aqui é menos 110, 525 joules. Certo? Agora, por fim, eu tenho a água nos produtos, 1 mol, e o hidrogênio aqui nos reagentes, 1 mol. Percebam que essa reação ela tem hidrogênio no reagente e água no produto, tal qual a minha reação objetivo precisa. Então, também basta eu copiar. Uma coisa que não aconteceu nesse exemplo aqui, pessoal, é que se eu tivesse 2 mols aqui, eu teria que multiplicar essa reação toda por 2, né? Para obter 2 mols aqui também, né? Eu ia ter que multiplicar tudo por 2. Inclusive o ΔH, vezes 2. Isso não aconteceu, né? Só aconteceu lá na primeira de eu ter que inverter. Mas não aconteceu de ter que multiplicar por 2 ou dividir por 2 ou algo do tipo. Então, eu vou só copiar de novo essa reação. Ó. Vai ser o gás hidrogênio, H2, mais 1,5 de O2, formando a água ali, né? H2O. Como eu só copiei, eu também mantenho, né? O valor do ΔH não vai ser alterado. Menos 241,818. Percebam que agora eu posso somar essas reações químicas aqui, ó. Certo? E notem que, por exemplo, eu tenho carbono aqui e carbono aqui. Tudo que está do lado esquerdo da seta pode cancelar com o que está do lado direito, né? Tranquilo que eu cancelei esse carbono aqui com esse aqui? Ó. Eita, até apaguei o carbono fora. De boa, pessoal, porque está do lado esquerdo e direito da seta, o C ali cancelou. Eu não botei o índice, né, mas é o carbono sólido, é o carbono grafite. Tranquilo? De boa? Estão ligados nisso aí? Agora, quem mais que eu posso cancelar aqui? Vê se vocês conseguem perceber. O Bruno fez uma pergunta por que inverteu. Eu vou responder ele aqui e depois com... Opa! O oxigênio pode cancelar, eu acho. Isso, o oxigênio, José. Exatamente. Bom, o primeiro inverteu, ó, Bruno, porque o primeiro eu estou formando CO2, né? O CO2 está no produto. Mas eu não preciso dele no reagente, na minha equação aqui objetivo. Eu quero saber o ΔH dessa reação e nela o gás carbônico está no reagente. Então, o que eu fiz? Eu joguei isso aqui para o reagente e eu jogo isso aqui para o produto, né? Eu tive que inverter essa reação aqui. E aí, quando tu inverte a reação, né? Tu tem que inverter o sinal do ΔH também. Afinal, se a reação direta é exo, a inversa, né, vai ser endo. Então, por isso que a gente inverteu a reação, inverteu também o ΔH. Ficou claro, Bruno? Beleza. O pessoal falou que pode cancelar o O2. Pode mesmo, né? Se liga, ó. Meio O2 e meio O2 é 1 O2, né? E aí tu cancela com aquele lá, ó. Esse aqui, ó, tu consegue cancelar com esses dois, né? Olha o que sobrou. Sobrou no reagente o gás carbônico, mais, ainda no reagente, o gás hidrogênio. No produto, o que sobrou? O monóxido de carbono e a água. Certo? Que é exatamente o que eu queria. Então, a partir das reações de formação, certo? Ó,
partir, através das reações de formação, eu obtive uma reação qualquer. E agora, o que eu faço com o ΔH? Como é que eu acho a variação de entalpia dessa reação aqui, ó? Mesma coisa. Soma tudo. A gente vai ficar ali com 393.509 menos 110.525 menos 241.818. 41.166. Então, essa reação aqui, 41.166. 166 joules. Certo? Bem tranquilo, né? Normalmente, pessoal, a gente pode fazer isso aqui direto, tá? Sem precisar aplicar a lei de Hess, quando os dados estão diretos da tabela. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou repetir esse slide aqui, ó. Só repetir, né? O mesmo slide, tá? Resolver o mesmo exemplo indo direto na tabela. Direto, vou botar assim, ó. Direto tabela. C4. O que a gente pode fazer para ir direto na tabela e não precisar, para esses casos que a gente tem os valores tabelados, para achar a variação de entalpia? Vai direto assim, ó. ΔH é igual. H do produto. Perdão? Professor, não está aparecendo a tela. Ah, perdão, mal eu. Eu tirei o compartilhamento e não botei de volta. Obrigado, Jonathan. Então, a gente pode ir direto na tabela, pessoal. ΔH igual a entalpia... Agora está aparecendo? Agora está. Beleza. Fazendo a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou lá na tabela e vou pegar a entalpia do CO mais a entalpia do H2O e diminuir da entalpia do reagente, que é a entalpia aqui do gás carbônico, mais a entalpia do gás hidrogênio. Olhem lá na tabela, pessoal. Não sei se vocês preferem que eu abra a tabela junto com vocês. Vou fazer isso, né? Curto só, deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Entalpia do monóxido de carbono gasoso. Onde é que ele está? Está aqui, ó. Vocês estão vendo a tabela comigo? Está aparecendo? Sim. Beleza, ó. Então, é menos 110.525 lá na tabela, né? O ΔH de formação, 298. Monóxido de carbono, menos 110.525. Então, ΔH igual, direto da tabela, ó, esse valor, eu vou colocar menos 110.525. Mais, e da água? A água no estado gasoso, né? A água no estado gasoso, ó. Menos 241.818. Então, peraí, não é mais, é menos 241.818. Reparem que se tivesse, por exemplo, 2 mols aqui, eu teria que multiplicar por 2 aqui, tá? 2 vezes. Aqui não tem, então é de boa. Menos. Entalpia do reagente aqui, o CO2.
Cadê? Ali, dióxido de carbono. Menos 393.509, né? Ó. Menos 393.509. Mais, agora, galera, o gás hidrogênio. E se vocês acham o gás hidrogênio aqui? O gás hidrogênio passou na tabela no slide anterior, é 0. Ah, moleque, exatamente. Tá ligado? É 0, né? É uma substância simples no estado padrão. Muito bem. Certo? Então, tá aqui, né? Ó. Elemento no estado padrão, entalpia 0. Muito bem, jovem. Bom, pessoal. Direto da tabela, né? A gente já sabe que esse ΔH tem que dar o mesmo valor de antes, né? O 41.166, certo? Então, 41.166 joules. Então, não tinha as reações de formação, mas, na verdade, o que pegou, tu tinha, né? Porque tu tinha a tabela e tu sabe montar a reação de formação. Afinal, é a partir dos elementos simples. Pega direto o valor da tabela, né? Tecnicamente, tu está aplicando aqui a lei de Hess, porque quando tu pega cada um desses valores da tabela, tu está dizendo que essa entalpia é a entalpia de formação daquele composto. Certo? Então, aqui a gente pegou as equações, verificou, né, que eu consigo formar essa equação através das reações de formação. E aí o ΔH é somar o de cada uma das reações. E aqui a gente percebe que se eu for direto na tabela, né, pegar a entalpia de formação de cada um ali, fizer produto menos reagente, dá no mesmo, né? Anotem, turma, e me avisem quando puder passar. Não sei se tinha alguém anotando aqui, ó, as reações químicas também, só dei um toque aí no chat, se precisar. Tem alguém anotando ainda, turma? Por mim, pode passar, professor. Beleza, José Ali foi. Eu também já terminei. Beleza. Para mim, pode passar também. Beleza, obrigado, Janine. Muito bem, pessoal. Calor de combustão, reação de combustão. Deixa eu ligar o ar aqui. Reação de combustão, qual é a parada? Combustão é a queima, né? Vocês devem lembrar, não sei se da orgânica, talvez, da química geral, que quando a gente fala em uma substância que é queimada, é porque ela está reagindo com oxigênio, né? Ela está sendo oxidada. Certo? Então, sempre que a gente fala dessa reação de combustão padrão, é porque é para cada mol de substância queimada. Certo? Por exemplo, se eu falar da queima desse gás aqui, que gás é esse? C4H10. Butano. Butano, né? Methylpropyl-but. Certo? Pela fórmula geral, né? CnH2n mais 2, 2 vezes 4, 8, mais 2 é um alcano, então é um butano, certo? Então eu estou pegando butano e queimando, reagindo com oxigênio, certo? Isso aqui é a reação de combustão. Obrigatoriamente, se eu estou falando que é a combustão padrão do butano, aqui tem que ser, né, o coeficiente estequiométrico, ó, tem que ser 1 mol. 1 mol, certo? Então, estou queimando, né? Tá aqui o oxigênio.
E quando a gente queima um composto orgânico, acho que vocês devem estar lembrados, né? Forma gás carbônico e água. Então, está aqui o ΔH padrão de combustão, certo? O calor de combustão dessa substância, né? Lembrando, ó, o zerinho, ó, porque é padrão. O 298 é a temperatura em Kelvin. Notem que, obrigatoriamente, deixa eu tirar esse aqui, para não ficar em cima do outro. Obrigatoriamente, né, pessoal, uma reação de combustão, ela é exotérmica, certo? Libera energia. Quando tu queima alguma coisa, né, tá queimando justamente para liberar energia. Então, sempre uma reação de combustão é uma reação exotérmica. Tranquilo? Alguém anotando alguma coisa? Só espera um pouquinho. Sem problema, Amy. Deu. Beleza. Muito bem. Agora o pau pega. Vocês devem imaginar que isso que a gente viu até agora tá bom demais para ser verdade. E, de fato, isso, pessoal, lá em fisicoquímica, mesmo no ensino médio, né, a gente estuda, que é o ΔH de uma reação padrão, a 298 Kelvin. Infelizmente, na natureza, as coisas não ocorrem sempre a 298 Kelvin, né? Nos processos industriais, principalmente, as coisas costumam não ocorrer sempre a 298 Kelvin, certo? Então, por mais que seja o padrão, não é o que costuma acontecer. Em uma temperatura diferente, é claro que a variação de entalpia da reação vai ser diferente também. E aí o barato fica louco, certo? Aí o pau pega. Porque eu tenho duas coisas envolvidas. O calor daquela reação e a variação de temperatura que aqueles reagentes e produtos estão sofrendo. Por exemplo, eu tenho aquela reação ocorrendo a 1000 graus Celsius. Ou eu tenho aquela reação ocorrendo de forma que os reagentes entram em uma temperatura e os produtos saem em uma temperatura diferente, o que é bem comum. E para isso a gente vai pegar uma reação hipotética aqui, ó, de A mais B formando C mais D. A letra minúscula, né, é o coeficiente estequiométrico, né? Azinho A, quer dizer, sei lá, 2A, 3A. Bzinho B, 2B, 3B, certo? Czinho, Dzinho são os coeficientes. Imagine o seguinte, então. Eu tenho um reator, o A e o B, certo? Estão entrando nesse reator, com uma certa temperatura de entrada, que a princípio pode ser igual, mas não necessariamente vai ser, certo? Então, o A e o B são reagentes, estão entrando no reator. A forma que nós temos de calcular isso, pessoal, é o seguinte. O dado tabelado, ele só é tabelado para 298 Kelvin. Não teria como eu fazer uma tabela para todas as temperaturas possíveis de todos os compostos possíveis, né? Isso é meio complicado. Então, a gente calcula da seguinte forma. Tu pega a temperatura que os reagentes estão e calcula a variação de entalpia para levar eles até o valor de referência, até o valor da temperatura padrão.
certo? O valor de referência T0. Então, tu tens um ΔH1, e esse ΔH1 é para fazer os reagentes irem da temperatura que eles estão até a temperatura de referência, 298 Kelvin. A gente está usando a tabela, em que o padrão é 298 Kelvin. Agora, estando eles a 298 Kelvin, tu calcula o ΔH dessa reação. Então, esse ΔH1 está relacionado com a variação de entalpia dos reagentes irem até 298 Kelvin. Agora, tu vai ter a formação dos produtos, o ΔH padrão da reação, a 298, que é lá da tabela, certo? Só que os produtos vão sair a uma outra temperatura, uma temperatura de saída. Então, a gente tem um outro ΔH para fazer aqueles produtos irem de 298 até a temperatura de saída. Então, aqui vai dar bastante conta. Porque o primeiro tem que fazer os reagentes irem da temperatura de entrada até T0. Certo? Então, eu vou ter a integral de Cp dt da temperatura de entrada até T0 para o reagente A, lembrando de multiplicar o coeficiente aqui pelo coeficiente estequiométrico. E o mesmo, né, na reação que eu peguei aqui, o mesmo para o reagente B. Eu tenho o coeficiente estequiométrico integral de Cp dt, da temperatura de entrada até a temperatura de referência. Agora, na minha cabeça, eu já tenho aqueles reagentes na temperatura padrão. O que eu vou fazer? Entalpia do produto, famoso, né? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Certo? Que foi o que a gente fez agora. Vai lá na tabela, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Tens ali agora o calor de reação. Mas agora esses produtos vão sair a uma certa temperatura. Tu precisa jogar eles para essa temperatura de volta. Então, o ΔH2 só são os produtos C e D indo da temperatura padrão, da temperatura de referência, até a temperatura de saída. Então, C, integral de Cp dt, né, o Cp do C, D, integral de Cp dt. Notem que eu preciso ter o Cp de todas as substâncias envolvidas. Preciso ter a entalpia de formação de todas as substâncias envolvidas. Essa entalpia de formação a gente tira lá da tabela C4. O Cp, qual era a tabela mesmo? Era C1. Deixa eu olhar aqui. O Cp, tabela Cp, era a tabela C1 também. Isso. Certo? Então, eu vou precisar daquelas duas tabelas. E eu vou ter que fazer bastante conta, porque vai ter que fazer integral de Cp dt para os reagentes, integral de Cp dt para os produtos, e mais a entalpia da formação ali na temperatura padrão. Certo? Então, não que seja difícil, mas é longo. Né? O caminho é longo. Beleza. O Van Ness, no programa dele ali, ele usa uma espécie de MATLAB, tem lá uma subrotina, né? Tu bota a temperatura de entrada, os compostos, os CPs dos compostos, enfim, insere ali os dados e ele te dá a resposta. A gente, por mais que faça lá o truque de vocês lá de bater foto, no mínimo montar a conta tem que montar, né? Então, só montar aquela conta ali já não é tão... já vai ser uma coisa meio grande. E, logicamente, pessoal, no final, a gente tem a soma de todas essas etapas. Então, a soma desse ΔH, que é da variação de temperatura ali na entrada, mais o ΔH padrão daquela reação, mais o ΔH de saída daquela reação. Certo? Então, no final, tem que somar todas essas parcelas de contribuição. Tudo isso só para ter a variação de entalpia de uma reação em qualquer temperatura. E não só a 298 Kelvin, como vocês já calculavam desde sempre.
Notem que, de certa forma, isso é o óbvio, né? Como assim todas as reações ocorrem a 298? Até esse momento, provavelmente, para vocês, todas ocorriam só a 298, né? Agora não vai ser mais assim. Me avisem quando terminarem de anotar. Ô, professor, ali na equação do ΔH0, o C é minúsculo ou é maiúsculo também? Eu acho que eu coloquei minúsculo, mas seria maiúsculo, né? Porque o C maiúsculo que é o produto C, né? A substância C. Aham, Deixa até eu imaginei. corrigir aqui. Ah, fechou com o compartilhamento, droga. Deixa eu corrigir aqui e já compartilho de novo. Deu. Tá maiúsculo agora, bonitinho. Queria muito que vocês copiassem, porque deu um trabalho danado fazer esse desenho aqui, ó. Oxe. Professor, mas se eu copiar, não vou entender. Se eu ficou tão bom, acho que vou imprimir. Assim, imprimir tá Vou bom. esperar pelo exemplo, porque no exemplo fica mais claro. Como é que é, Guilherme? Não conseguiu ouvir? Eu vou esperar pelo exemplo, porque eu sei que no exemplo é mais fácil de entender. Ah, sim, com número fica fácil, né? É, com certeza. Nossa, total, é bem mais tranquilo até de conseguir entender do que com Sim, as sim, sim. letras. Olhando aqui, tu olha um monte de letra, né? Opa, de onde é que vai sair cada um? Aí quando a gente faz o exemplo, fica claro de onde é que vem. Mas é importante esse formalismo de entender só com as letras. Porque às vezes tu vai estudar sozinho, tu vai pegar um livro, por exemplo, tem livro que resolve, né? Ele explica lá o negócio e resolve o exemplo para a gente conseguir captar. Mas tem livro que não, né? Tem livro que só joga as equações, pá, no final tem uns exercícios, né? Às vezes não tem nem gabarito e vai embora. O Vaness, que é o que a gente está seguindo, pelo menos ele tem essa característica, tá? Ele, no meio do livro, assim, tem alguns exemplos resolvidos. Então, isso é bom para acompanhar. Até eu acho que aquele que a gente fez ali da lei de Hess é um exemplo resolvido do Vaness. Os que a gente vai fazer aqui hoje, talvez sim também. A Emily, que também estava anotando. Posso passar, Emily? Tranquilo? Sim, já terminei. Beleza, o Breno aí também. Vou dar sequência, galera, e vou fazer os exemplos, então, já que os jovens ali ficaram tão ansiosos por esse momento. Beleza. Com a tabela C4, aqui dei a dica. Calcule o calor padrão a 25 graus Celsius da reação. Primeira coisa, se é a 25 graus Celsius, pessoal, é a 298 Kelvin, né? Então, não precisa fazer nada. É só pegar os dados da tabela, certo? Vamos lá pegar os dados da tabela. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. E jogar lá para a tabela.
Vou montar aqui, ó. Vou colocar ΔH igual. Bom, quem é o produto? Eu tenho 2 vezes a entalpia da água gasosa ali, né? Sempre destaque isso aqui, ó, porque tem diferença. Mais 2 vezes a entalpia do gás cloro, certo? Menos. Quem é o reagente? 4 vezes a entalpia aqui do ácido clorídrico. Então, se liga aqui também, né? Mais a entalpia aqui, ó, do O2, né? Produto menos reagente, certo? Nem coloquei, né? Vou colocar aqui para, caso alguém não esteja ligado, ó. H do produto menos do reagente, né? Reagente. Esse 2, 2 e 4, vocês estão sabendo de onde é que saiu? Lá em cima da reação, né? Isso, do coeficiente estequiométrico da reação, né? Ah, aqui tem dois águas aqui, 2 águas, 2 gás cloro aqui. Então, lá da reação, isso aí. Água na forma gasosa ali, pessoal. Opa, estou na tabela do CP. Aqui, tabela do ΔH. Água. Ali, lá, tá aqui. Menos 241.818. Então, ΔH igual. Vou colocar um colchete aqui, né? Ele vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 241.818. Certo? 241.818, isso aí. Saiu da tabela, né? Mais. Não precisa nem botar mais, né? Gás cloro, pessoal. Substância simples, né? Substância simples, estado padrão. 0. Certo? Podem ver, ó, nem vai estar na tabela. Certo? Beleza. Menos 4 vezes o HCl ali, né? Gasoso. Cadê ele? Vou botar lá em primeiro já, coisa linda. Menos 92.307, certo? Menos 92.307. Menos 92.307. 92.307. Aqui novamente, ó, O2, substância simples no estado padrão. O3 não é zero, tá, pessoal? Será que ele tem aqui? O2 é zero, O3 não. Não colocou na tabela, mas se precisar, a gente tira de outra tabela. Difícil aparecer também, né? Então, ok. Quanto que é o ΔH? Pelo certo, né? A gente tem que colocar assim, né? ΔH padrão 298, né? Aí vai ficar até bonito se colocar assim. Certo? Só fazer. 2 vezes menos 241.818. Aqui vai ficar mais, né? O menos com menos ali, ó, já coloca mais. 4 vezes 92.307. Se eu não errei, confiram aí, por favor. Menos 114. Menos 114.408 joules. Pelo certo, né? Joule por mol. Certo? Menos 114.408. Confiram, por favor, se não está errado. Tem a resposta disso no livro?
Vai que, né? Vai que a gente pegou errado da tabela, que é só o que dá para errar aqui também, né? Deixa eu pegar as anotações aqui. Termo 2. Aula 3. Tá certo. Esse aqui não tem como dar errado, né? De boa? Posso passar, turma? Tem alguém anotando? O Breno ali tá de boa, o Gabriel também, a Emily também. Beleza. Agora vai longe. Senta que lá vem história. Mesma coisa, né? Tu tá bem felizinho. Calcule a entalpia da síntese do metanol. Tá lá, ó. Só que ele quer a 800 graus Celsius. Certo? Muito bem. A 800 graus Celsius, primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Ó, 800 mais 273,15, né? Vou botar 273, vai, senão vai dar uma trabalheira danada. 1073. 1073. Se bem que para fazer pelo certinho, né? Já que já vai dar trabalho mesmo, vamos botar, vai, 1073,15. Passar de Celsius para Kelvin, pessoal, tá todo mundo lembrando isso aqui, né? Mais 273, mais 273,15. Ainda assim. Beleza, essa parte aí, acho que a galera tá ligada. Eu vou fazer como eu coloquei lá na explicação. Eu vou separar em ΔH1, ΔH2 e ΔH3. De repente, eu até faço um esqueminha aqui, ó. Olha o que a gente tem. Seria interessante se eu pegasse uma régua, mas vou tentar fazer na mão aqui. Ficar tortinho, mas nada. Eu tenho, entrando no meu reator, o CO ali e o H2, né? Monóxido de carbono, gás de hidrogênio. E eles estão a uma temperatura de entrada de 1073,15 Kelvin, certo? Só que a temperatura padrão, né, a temperatura que a gente conhece, o ΔH dessa reação, é 298,15, certo? 298,15 Kelvin. Então, o primeiro ΔH, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, ΔH1, é fazer esses caras que estão a 1073,15 e ir para 298,15. Então, já vou ter um cálculozinho razoável aí de cara. Agora, aqui dentro do reator, a reação acontece a 298,15 na nossa imaginação, né? E aí eu tenho o ΔH de reação padrão, o ΔH 0. E aí o produto vai sair. O produto vai sair, que é o metanol. Mas esse metanol não vai sair a 298,15, porque eu estou falando que a reação aconteceu, né? A reação ocorre a 1070, eu quero a síntese dela a 1073,15. Então, eu tenho aqui uma temperatura de saída. Novamente, 1073,15 Kelvin. Certo? Então, eu tenho que fazer com que aquela reação que aconteceu na minha cabeça a 298 volte, né, o produto dela volte para 1073,15. Logo, eu vou ter mais um ΔH, o ΔH2. Certo?
Então, vamos calcular um por um dessa turma toda. Começando pelo delta H1. Eu tenho primeiro a entalpia do CO. Então, é a integral de 1073,15 até 298,15. E aí eu tenho que pegar, pessoal, o CP desse cara. E aí tu vem aqui na tabela do CP. Cadê o danado? Tá ali, ó. Monóxido de carbono. Aqui é o A. Monóxido de carbono, até me perdi aqui. O A é 3,376, né? 3,376. 3,376. Mais o B, 0,557 vezes 10 na menos 3, né? 0,557 vezes 10 na menos 3T. Lembrem, né? O A é sozinho, o B é com o T. E aí menos, porque eu já olhei ali que não tem C, né? Só tem o D. E o D é negativo, ó. Cadê? Monóxido de carbono, 0,557. Menos 0,031 vezes 10 na 5. 0,031 vezes 10 na 5. Aí aqui é T na menos 2. Ó, é A, B na T, o C não tem, né? E o D é T na menos 2, ó. E lembrando que esses expoentes invertem, né? Porque tu passa dividindo. Então, o A é 3,376. O B, 0,557 vezes 10 na menos 3, lá de cima, ó. Fizemos isso na última aula, né? E o D, menos 0,031 vezes 10 na 5, né? Ó, inverte aqui. O T é na menos 2. A, B, T, T na menos 2. Coisa linda. Professor, deixa eu só interromper um negocinho. DT, pois é. Deixa eu você terminar aqui, terminar a equação aí. Tá, na minha cabeça, é uma pergunta assim meio idiota, mas na minha cabeça aqui, esses números aí na prática não é assim mesmo, né? Ou é assim mesmo, essa reação da metanol. Porque eu não consigo imaginar ele tendo entrada do reator a 1073 kelvins. E a reação acontecendo no reator a 25 graus. Exatamente. Não. Isso aqui é o modelo que a gente usa para conseguir calcular essa reação. Por isso que eu falei que é na nossa cabeça. Porque, assim, para calcular a reação ocorrendo a 1073 Kelvin, que é o que acontece de verdade, é equivalente a tu entrar com os reagentes a 1073, abaixar eles até 298, a reação padrão, o calor de reação naquela temperatura, e elevar os produtos até 1073, certo? Isso é igual, é numericamente igual o calor da reação ocorrendo naquela temperatura com o calor que tu precisa para abaixar até 298 reagente e elevar de volta os produtos até 1073, certo? É um artifício matemático que a gente usa. Isso em termodinâmica aparece bastante, tipo o calor de solução também. Isso é no capítulo 12 do Vanessa, se não me engano. Tu separa, tu pega, por exemplo, eu vou misturar dois compostos lá e tem uma, quando eu misturo eles, né, eu dissolvo alguma coisa e essa dissolução é exotérmica. Tu separa como se dentro do teu becker tu tivesse água de um lado e um sal, por exemplo, do outro. Aí tu calcula o calor de cada um dos dois e junta na dissolução, certo? É um artifício matemático que a gente usa. Se for pensar de fato, o que acontece não é isso, né? Não vai misturar, eles vão se separar e depois se juntam, não faz sentido. Aqui é a mesma coisa, né? Não que eles estejam de fato baixando a temperatura,
Mas como é o dado tabelado que eu tenho, eu uso esse artifício, certo? Ok. Se tu precisar calcular, não vai ter como fugir disso. Beleza? Ok, galera, mais 2 vezes a integral de 1073,15 até 298,15. E agora lá vamos nós pegar todos esses dados para o hidrogênio. Certo? Aqui, H2, hidrogênio. O primeiro valor ali é o R e aqui é o A. Então, o A está aqui. Cadê o hidrogênio de novo? Perdi, está aqui. 3,249. Então, 3,249 mais 0,422 vezes 10 a menos 3, 0,422 vezes 10 na menos 3, T, né? Menos, porque lá não tem, são os inorgânicos aqui, né? Não tem o C. Ah, esse é mais, ó. Todos eles são menos, achei que... Esse é mais, então é mais 0,083 vezes 10 na 5. Mais 0,083 vezes 10 na 5, T na menos 2, dt. Bom, isso tudo tem que ser multiplicado pelo R. Eu costumo deixar para multiplicar só no final, porque aqui a conta já está grande o suficiente, certo? E esse 2 aqui, vocês se ligaram por que eu tive que multiplicar por 2? Aqui, né? Do coeficiente estequiométrico. Eu vou escrever, pessoal, eu não sei se vocês preferem que eu faça a integral direto. Será que o negócio lá que vocês me ensinaram dá certo aqui? Será que ele faz essa integral? Acho que não, né? É demais pro photomath ali. Tô curiosão, vou tentar. Se bem que esse garrancho que eu fiz aqui é capaz de não dar certo. Ah, ele não entendeu. É, eu acho que tem que digitar. Deu indefinido. Só se digitar, né? Bom, se é para digitar, a gente faz na mão, né? A graça ia ser se ele resolvesse na fotinho. Deixa eu voltar aqui. Tá, vou fazer no braço aqui, então. Se alguém conseguir escrever bonitinho de um jeito que ele calcule, pessoal, a gente confere no final. ΔH igual. É o... Opa, aqui não precisa. 3,376. Pessoal, integral de dt, né? Não tem nada aqui. É t de cima menos t de baixo, né? T2 menos T1. Então, fica só 298,15 menos 1073,15. Mais 0, quem quisesse vir direto para esse passo, tá? Eu só montei a integral ali de bonito mesmo. Mas quem quisesse vir direto para cá, podia, né? Acho que a gente fez isso na aula passada. A gente pegou direto já a equaçãozinha com a integral resolvida. Então, aqui vai ficar esse valor, t é t ao quadrado sobre 2, né? Então, é 298,15 ao quadrado, menos 1073,15 ao quadrado, dividido por 2. Certo? Limite de cima menos limite de baixo, né? A integral de t é t ao quadrado sobre 2. Menos
0,031 vezes 10 na 5. Agora, t na menos 2. Qual é a integral de t na menos 2? Menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, né? Então, é t na menos 1 sobre menos 1. Quer dizer que vai ficar 298,15 na menos 1 menos 1073,15 na menos 1 sobre menos 1. Mais, continuando aqui embaixo, 2 vezes. Vocês estão ligados que agora, acho que é a primeira disciplina que vocês pegam que o pau pega desse jeito, né? Geralmente elas continham... Termo 1 já tinha, né? Mas acho que termo 1 era mais dedução. Aqui é mais cálculo de engenharia mesmo. E, tipo, preciso saber sei lá, alguma coisa que eu vou usar para um projeto de fato. Então, não, a dedução não pega tanto, mas o que pega de conta aqui é uma loucura. Então, beleza. 2 vezes Acho 3,2... que fundamentos de mecânica tinha algo parecido. Ah, aquelas de força para todo lado, assim, né? Também era o mesmo esquema. É até metodológico, mas a conta fica grande, né? Isso. É verdade. Aqui é o mesmo esquema. Se tu sabe fazer uma, tu sabe fazer todas. É sempre igual. Não é tão... A lógica não é tão difícil. Mas os passos, né, fica meio grande. Então, beleza. 3,249. Limite de cima, 298,15, que eu estou muito arrependido de ter botado esse vírgula 15, mas agora eu vou sustentar ele até o final. Menos 1073,15. Mais 0,422 vezes 10 na menos 3. Agora, t vai ficar t ao quadrado sobre 2, né? Então, é 298,15 ao quadrado menos 1073,15 ao quadrado sobre 2 mais 0,083 vezes 10 na 5. T na menos 2, integral é t na menos 1 sobre menos 1. 298,15 na menos 1 menos 1073,15 na menos 1 sobre menos 1. Sobre menos 1. Tá aqui, o segundo passo. Lembrando que isso é só o ΔH1. Ainda tem o padrão ali da reação e o ΔH2, certo? Deixa eu criar uma lâmina a mais aqui para continuar, né? Para ter espaço. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou bater um print aqui. Espera aí que eu vou fazer a malandragem. Pegou tudo. Para eu continuar na outra folha aqui, sabendo o que eu fiz até agora, né? Continuando aqui. Certo? Agora eu vou ter que resolver isso aí na calculadora, né? ΔH1 igual 298,15 menos 1073,15 vezes 3,376 menos 2,616,4.
Beleza, agora ali, ó, 298,15 ao quadrado menos 1073,15 ao quadrado. Divide por 2. Vezes 0,557 exponencial menos 3. Ficou menos 295,98. Depois, 290, façam também, por favor, pessoal, porque é muita calculadora, às vezes para errar ela é 2 toques, né? Se vocês quiserem tentar botar no negócio de vocês agora ali para ir calculando. 298,15 elevado a menos 1. Menos 1073,15 elevado a menos 1. Dividido por menos 1. Vezes menos 0,031 vezes 10 na 5. 7,51. Positivo. Mais 7,51. Mais 2 vezes. Esse aqui eu ainda vou deixar dentro do parênteses, né? Porque vou multiplicar por 2 depois. 298,15 menos 1073,15 vezes 3,249. Deu menos 2.517,98. Certo? Vocês estão acompanhando? Ó, calculei esse aqui agora. De boa, estou indo calcular esse aqui. 298,15 ao quadrado menos 1073,15 ao quadrado dividido por 2 vezes 0,422 e na menos 3. Aqui deu menos 224,24. Beleza, ali está o primeiro, o segundo. Agora, 298,15 elevado a menos 1. Menos 1073,15 elevado a menos 1. Dividido por menos 1. Vezes 0,083 e na 5. Deu menos 20,1. Menos 20,1. Então, o delta H1 é igual. Vou pegar esse menos 20,1, menos 200, vou aproveitar que já está na calculadora, ó, vou daqui para cá, né? Menos 224,24, menos 2.517,98. Ok, certo? 2.700 e pouco, fez sentido. Vezes 2. Menos 5.000 e pouco. Mais 7,51, menos 295,98, menos 2.616,4. Então, menos 8.429,52 joule. Opa, não é joule por mol ainda, porque eu não multipliquei pelo R. Então, eu vou deixar aqui, né? Vou botar assim, ó, é vezes R. É o R que vai te dar a unidade depois. Então, isso aqui ainda tem um R perdido ali no meio. Certo? Eu vou deixar o R para eu lembrar que no final tem que multiplicar pelo R, turma. Lembram da aula passada, né? Quando tu faz essa integral aqui, tu tens um vezes o R no final. Certo? Isso a gente viu na última aula. Beleza. Agora vem a parte boa, né? Pelo menos a parte pior passou. Vamos calcular o ΔH padrão aqui da reação a 298. Quem é o produto? Metanol. Então, é o H do produto menos H do reagente. É o H do metanol menos... Opa!
o H aqui, ó, do monóxido de carbono, né? A entalpia. Entalpia do monóxido de carbono, mais 2 vezes a entalpia do gás hidrogênio aqui. Então, a entalpia padrão dessa reação. Entalpia... Peraí. Gasoso. Beleza. CH3OH gasoso. Volta na tabela da entalpia. Cadê? Vários orgânicos deve estar aqui. Metanol aqui. Só tá CH4OH, né? CH4O, quer dizer. Que dá no mesmo. Menos 200.660, né? Joule por mol de substância. Metanol gasoso, menos 200.660. Menos 200.660 menos a entalpia aqui do monóxido de carbono. Qual é o estado físico que ele está ali? Gás também. CO, cadê? Já viu ele em algum lugar aqui hoje, né? Aqui. Menos 110.525. Menos 110.525. Certo? 110.525. Aqui eu já sei que é zero, né? Se quiser botar mais zero aqui, né? Porque aqui é substância simples, estado padrão. Beleza. Quanto que é esse ΔH0, então? Menos 200, 660, menos com menos vai dar mais ali, ó, mais 110.525. Menos 90.135. Menos 90.135. Aqui sim é joule por mol, né? Aqui não é para multiplicar pelo R, não, hein? Certo? Aqui é joule por mol. Certo? 90.135. Agora, finalmente, tá bem aqui em cima para já caber tudo aqui, ó. O ΔH2. O ΔH2, pessoal, é o produto, ó, saindo de 298 e indo para 1073,15. Certo? O produto tem um mol só ali. Então, é só a integral de 298,15 até 1073,15. Só que aqui, ó, é os dados do metanol, né? Porque agora é o produto que está saindo dali. Então, vamos voltar à tabela do CP e procurar o metanol, que está aqui, metanol. Primeiro valorzinho aqui é o CP é 298, é daqui para frente, então, ó. 2,211 mais. Já perdi o desgraçado, cadê ele? Metanol aqui. 12.216 vezes 10 a menos 3. 12,216 vezes 10 na menos 3. T, né? É o B é com o T. 12.216. B, né? Coisa linda. Agora é o C, né? O C é com o T ao quadrado. Cadê? Metanol, menos 3,45. 10 na menos 6, né? Ó, menos 3,45, 10 na menos 6, T ao quadrado. Menos 3,45, menos 3,45, vezes 10 na menos 6, T ao quadrado. DT. Tá certo?
Deixa eu ver se eu peguei certo. 3, menos 3,45. 10 na menos 6 é o C. O C é com T ao quadrado. Parece certo. Delta H2 igual. Beleza, 2,211, né? Ó. Integral de dt, né? É t. Então, é o de cima menos o de baixo. 1073,15 menos 298,15. Mais 12,216 vezes 10 na menos 3, integral de t, t ao quadrado, sobre 2. Então, o de cima, 1073,15 ao quadrado, menos o de baixo, 298,15 ao quadrado, sobre 2. Menos, então quase, 3,45 vezes 10 na menos 6. Integral de t ao quadrado é t ao cubo. T ao cubo sobre 3, né? Então, 1073,15 ao cubo menos 298,15 ao cubo sobre 3. Lembrando que vai ter o R lá no final, né? Não pode deixar de esquecer daquele R. Delta H2 igual. Tá, vou colocar tudo separado, senão vai dar um nó. 1073,15 menos 298,15 vezes 2,211. Esse primeiro termo deu 1.713,53, certo? Mais 1073,15 ao quadrado menos 298,15 ao quadrado, dividido por 2, vezes 12,216, z na menos 3. Então, dá 6,491,32. Pessoal, no livro, o grande problema, se tu for pegar o mesmo exemplo mesmo quando é exemplo resolvido, ele resolve na programação, ele não resolve na mão. Então, se tu errar, tu não sabe onde é que tu errou, tu tem a resposta, mas para achar o erro, não é fácil. Eu espero que não aconteça isso hoje. 1073,15 ao cubo, menos 298,15 ao cubo, dividido por 3. Uma dessa aqui, eu acho que pode ter umas 4, né, o Breno? Umas 4 dessa aqui tá bom, né? Vezes 3,45 e na menos 6. Rapaz do céu. Pode sim, começa a prova segunda, né? Termina no domingo. Então, deu menos 1.390,8. 1.390,8. Vou até conferir aqui, 1073,15 ao cubo menos 298,15. Dividido em 3 vezes 3,45 e menos 6. 1.390,8, tá? Então, esse delta H2 é igual 1713,53 mais 6491,32 menos 1390,8. 6.814,05. 6.814,05. E aí eu vou lembrar de botar um vezes R, né? Porque o CP é CP sobre R lá na tabela. Certo? Não, essa aqui tem que ser uma só, porque
Porque ela leva muito tempo, né, gente? Ok. Então, quanto que é o nosso querido ΔH total? Pega lá o ΔH1 menos 8429,52. Menos 8429,52. Certo? Lembra de multiplicar pelo R, que eu sempre costumo deixar para o final. Então, 8,314. Certo? Para quem não lembra, eu vou botar aqui, né? Ó. R igual 8,314 joule por mol Kelvin, certo? Para obter lá em joule por mol. Que é o que a gente tem aqui no ΔH0, ó, menos 90.135. Menos 90.135. Mais 6.814,05 vezes o R de novo, 8,314. Quando tem o integral do CPDT, tem que lembrar de botar esse R, né? E, portanto, depois de muito custo, o ΔH total, menos 8.429,52 vezes 8.314. Se der errado, turma, aí vai ficar de tarefa para vocês. Achem o erro. Eu mando o slide errado mesmo, ó. Quem achar o erro ganha meio ponto. Mais 6.814,05 vezes 8.314. Tá com cara que deu certo aqui, né? Não sei, tá com valor razoável. Deu menos... Confiram, por favor, 103.556,02, né? Joule por mol. De boa, chegaram nisso aqui também, turma? Só para eu conferir se meus dados na calculadora deram certo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha anotaçãozinha aqui que eu tenho, para ver se bateu com a do livro. Ih, rapaz, agora. Cadê? A do livro tá menos 103.565. Arredondamento, né? De certeza, é muito pouca diferença. O que será que ele arredondou diferente? Ah, tá, usou... Foi direto, né? O livro vai jogando tudo direto, a gente foi arredondando tudo para 2, 3 casas, depois, uma ou duas casas depois da vírgula, né? Então, esse é o motivo de ter dado ali menos de 0,01% de erro, né? Em 100 mil, deu 9 unidades ali de diferença. Tá bem de boa. Bem de boa mesmo. Ah, tá. Isso é por causa da integral, jovem. Ah, galera, só uma parada aqui, ó. Aqui não é joule por mol, né? Aqui já pode botar só joule, porque eu já multipliquei pelo número de mols ali, né, durante o cálculo. Certo? Então, tipo, aqui, ó, já multipliquei por 2, porque era 2 mols. Então, esse mol aqui até pode cair, né? Pode botar assim, ó. Mas também se botar assim não é errado, né? É por mol em relação àquela reação que está lá em cima, né? Certo? A pergunta do Bruno. Não, Bruno, qual é a parada? Ó? É na resolução da integral. Aqui a integral tinha t ao quadrado, porque lá da tabela tinha o valor do d. Olha aqui na tabela, ó. O valor era
sei lá, eram esses valores aqui, ó, negativos aqui, ó, que aí pega esse valor do D, e o D na resolução é t na menos 2. A integral de t na menos 2 é t na menos 1 sobre menos 1, né? Por isso que chegou nisso aqui, ó. Certo? O último valor, t na menos 1 sobre menos 1, porque veio aqui desse valor da tabela, que é com t ao t na menos 2, aliás. Agora, nesse último, ó, se tu reparar, ó, é t ao quadrado. Por que que é t ao quadrado? Porque ele veio desse valor aqui, ó, na tabela. Ó, quem era mesmo? O metanol. O metanol, ele tem o valor C na tabela, né, do CP, não tem D. Então, como é o C da tabela, ó, o C é t ao quadrado. Como é t ao quadrado, fica t ao cubo sobre 3, né? Então, a resolução da integral fica t ao cubo sobre 3. Beleza? Então, isso vem aqui da tabela, ó. A tabela segue isso aqui, né? Ó. A, B, t ao quadrado, t na menos 2. Repara que alguns compostos têm o C, aí vai ficar t ao quadrado, que aí fica t ao cubo sobre 3. Outros compostos têm o D, ó. Aí fica t na menos 1 sobre menos 1, por isso. E algum tem todos? Acho que não, né? Não. Nenhum deles tem A, B, C e D. Por quê? Também não sei. Tá tabelado isso aí, né? Isso aí vem lá, sei lá, de algum físico teórico, né? Um químico, alguma pessoa que fica calculando isso aí, né? E achando esses parâmetros termodinâmicos. Né? A gente já pega pronto. Na engenharia, o objetivo é esse. O que vocês acharam de calcular essa variação de entalpia? Uhul! Curtimos! Todo mundo firme e forte para ser engenheiro químico e ficar calculando essas coisas. Eita, é tudo que eu sempre quis. De boa, turma? Ou não de boa? Aqui entra uma parte de engenharia bem massa, né? Bem massa mesmo. Eu acho que é um contato que vocês têm com coisas que fazem parte da engenharia. Certo? Tranquilo, não tranquilo? Isso, o Tainá. É muito dado, né? Muito valor. E olha que a forma que a gente resolveu aqui de separar delta H1, delta H2, bem passo a passo, até foi simpática, tá? Se for ver, assim, na verdade, o livro, né, a forma que o livro resolve é numérica, é melhor ainda, só que provavelmente precisaria de um programa para resolver isso. Programação no semestre que vem, né? Acho que eu já perguntei isso, aí não adianta, então. Muito bem. Tem alguém anotando, pessoal, alguma coisa ainda? Deixa eu salvar esse slide bonitinho aqui, né? Essa resolução. Acho que a galera prefere que caia o exemplo 1, né? O exemplo 2 a galera não curtiu tanto, não. Deixa a gente calcular 298 mesmo, João. Tá bom já. Tinha alguém anotando, pessoal? Querem que eu volte lá? Tá tranquilo? A Emily se empolgou, já é o exemplo 1, isso aí. Esse exemplo 1 eu curti bem mais. Turma, o exemplo 1 foi bom, hein? Aqui, ó, lista 1, certo? Que é o que a gente viu até agora, ó, aqueles da aula passada, né? E dessa aula, da aula de hoje, já tem gabarito na lista bem massa, 10 questõezinhas aí, ó. É claro que são 10 questões, mas tem umas ali que é a página inteira. E tem a resolução dela. Bah, eu mandei bem isso aqui, hein? Nossa, tem a resolução, pessoal.
Da lista toda, será? Da lista toda. Bah. Bem demais, a lista resolvidinha pra galera. Olha ali, ó. Oxi. Mas percebam, nossa, a resolução é cumprida. É bastante coisa para brincar. Na aula que vem a gente faz uns, tá? Dou um tempo também para vocês fazer durante a aula uns. 10 páginas? Onde é que tá? Ah, 10, é verdade. Oxi. E eu fiz na mão, hein? Fiz na raça. Ah, é? Não, então. Então vocês vão fazer também, né? Se eu fiz, nem precisava disso para passar. Então vocês vão fazer de certeza, né? Não tem nem por onde. Ninguém vai deixar de fazer a lista. Eu não botei no EVA a resolução, vou botar no EVA a resolução também. Certo? E aí a galera, eu acho que facilita bastante o estudo de vocês, né? Mas mesmo com a resolução, a aula que vem eu faço uns junto com vocês. Ou se quiser que eu faça alguns diferentes. De repente eu faço na aula que vem, pessoal, a prova do semestre passado. Ó, aí é bom, hein? Resolvo a prova com vocês. E aí depois eu dou uma aulinha para vocês tirarem dúvida da lista. Pá, aí vai ser top. Então, ó, aula que vem eu faço uma prova com vocês, a prova de outro semestre, junto. Depois eu dou uma aula só para tirar dúvida daquela lista ali e depois prova, tá? Então, essa é a sequência das nossas 3 semanas. E aí a gente encerra essa unidade. Tudo que tinha de teoria já foi. Bruno, o assunto da primeira prova tinha para falar, acaba hoje, tá? Então, uma aula eu fazendo com vocês exercícios, vou pegar uma prova de outro semestre, e uma aula vocês resolvendo exercício, melhor, vocês já vão ter resolvido e aí a gente tira as dúvidas daquela lista ali, tá? Como a lista está com resolução até de boa, né? Geralmente, assim, quando vocês encontrarem um errinho ou outro, vocês vão perceber, vão olhar na resolução e vão se achar. Mas mesmo assim, a gente tira uma aula para resolver junto, para tirar dúvida e tal. Valeu, então, turma. Terminou cedo a aula de hoje, né? Eu achei que ia demorar mais tempo. É porque tem muita participação, entende? A galera... Até hoje alguns participaram, não vou reclamar, senão piora, né? Então a aula rendeu, foi rapidona. É isso aí, queridos. A aula que vem a gente faz exercícios e tal, tá registrado, né? Exercício, prova. Daqui 3 semanas a prova, portanto. Então tá. Valeu, professor. Valeu, boa noite. Valeu, jovem. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Até semana que Boa vem. noite. Até mais.